enquanto a gente estava nesse período aí, ele empreendendo no aplicativo e tal, o jovem, né, vocês vão ouvir falar muito do jovem, que ele e a Márcia, né, eles têm um papel muito importante na nossa vida. Eles participaram de um evento do T. Harv Eker, aqui em BH, foi um evento presencial, era o Mind Millionaire, se eu não me engano. Millionaire, isso mesmo. E aí, no Mineirão. Isso, no Mineirão. E aí, era um programa de mentalidade milionária. E aí, ele participou, ele adorou. E aí, ele viu ali a nossa luta. A gente, né, no aplicativo, a gente já tinha tido vários empreendimentos e tal. E ele lembrou da gente. E aí, ele falou assim, Gustavo e Nath, eu participei de um evento que foi, assim, sensacional, foi transformador. E eu quero que vocês façam o programa. E eu lembro que na época ele tinha uma apostila. E aí ele pegou essa apostila do programa do T. Harv e falou assim, tira xerox e vocês façam esse programa aqui. Mas leiam o livro primeiro. Leiam o livro primeiro. O livro está até aqui, a gente trouxe para mostrar. Trouxe porque esse livro... Esse livro tem uma importância muito grande na nossa vida, que é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. E aí ele falou, cara... A apostila é sobre o livro, então eu preciso que vocês leiam o livro e depois vocês vão fazer esse programa aqui que durava 90 dias. E aí cada dia tinha uma atividade para você fazer. Então o livro, a apostila te forçava a ter tarefas ali, pensar no seu futuro, quanto que você quer ter de renda, né? E aí te fazia ter essas reflexões. E aí teve um dia, né? Aí a gente lê o livro, né? E aí teve um dia do programa... O livro já mudou a minha vida. Só o livro já mudou a minha vida. Começou a mostrar pra gente muitas crenças que a gente tinha em relação a dinheiro, a prosperidade, a crescimento. E, de fato, a gente não enxergava. Então, o livro começou a mostrar muito desses bloqueios, dessas travas mentais que a gente tinha. E aí teve um dia nessa apostila que teve uma tarefa que falou assim, cara, hoje você tem que fazer alguma coisa que você está procrastinando há muito tempo para fazer e você tem que começar a fazer hoje. E aí, na época, né, eu já tinha 2 filhos, né? Tava com o Pepe ali com alguns meses de vida, a Lulu tinha 1 ano e pouquinho, quase 2 anos, e eu estava bem acima do peso. Então, com as minhas 2 gravidezes, eu engordei bastante. E aí, eu lembro que nessa tarefa, eu falei assim, cara, a minha decisão vai ser de emagrecer. E aí, na época, a gente nem tinha condições financeiras, porque a gente estava realmente com o budget bem regrado ali para durar, né, os 12 meses que a gente queria. Então, não tinha como ficar indo para academia, nada disso. Falei, cara, vou começar a pegar uns vídeos no YouTube aqui, vou começar a fazer alguns exercícios em casa. Eu pesquisei algumas dietas, na época foi quando eu conheci a low carb, né? E aí, eu comecei a misturar algumas coisas. Tentei algumas estratégias, não deu certo. Depois peguei a low carb também sozinho, não deu certo. Fui criando algumas formas, comecei a estudar sobre mentalidade, enfim. E ali eu tomei a decisão de emagrecer. E eu lembro que o Gustavo já tinha me visto, né, ter várias tentativas de emagrecimento sem sucesso. Foram e ele poucas, pensou, não. né, cara, só mais uma tentativa. Não falei com ela. Não e falou, eu não lembro, pensou, né? gente, eu lembro desse dia. Eu tava na mesa, a mesa de vidro que a gente tem até hoje lá dentro da Mão na Massa. Isso. Que eu já falei, para onde a gente for, para mesa. onde a nossa sede for, essa mesa acompanha a gente. Porque essa mesa foi onde nós enrolamos 500 docinhos. Essa mesa foi onde eu desenvolvi o Skep. Então, ela tem um significado pra gente muito importante na nossa trajetória. Foi uma mesa que eu, inclusive, herdei da minha mãe, né? Foi uma mesa que eu comprei pra minha mãe, junto com ela, que ela queria, né? E quando minha mãe morreu, eu falei, cara, essa mesa eu quero ficar com ela. Então, tá lá no escritório, é a mesa onde a gente se reúne sempre pra poder falar de projeto e tudo, tá sempre lá. Eu lembro que eu estava sentado nessa mesa, eu estava virado nessa madrugada, eu estava trabalhando no aplicativo, né? Estava implementando funcionalidades no aplicativo. E a Nath chegou para mim e falou assim, hoje eu vou começar a emagrecer. Eu olhei assim, eu lembro direitinho, cara, eu olhei para ela assim, eu já cansado, eu falei, me veio uma coisa para falar para ela assim, só que, sabe, algo maior falou assim, não fala nada não, deixa para lá, vai tentar mais uma tentativa, deixa ela. Eu falei, tá bom, beleza, não, amor, show de bola, tal, vai lá. Voltei, continuei trabalhando, mas na minha cabeça eu falei assim, pô, coitada, mais uma tentativa frustrada de tantas que eu tinha visto nesses últimos anos, né? Depois do nascimento dos meninos. Foram várias mesmo. E eu lembro direitinho, cara, dela saindo, abrindo a porta da área lá de fora, uma varandinha pequena que tinha assim lá fora. E eu lembro dela fazendo os exercícios lá, agachamento, abdominal. Burpee. Falei, essa mulher vai morrer, velho. Ela não vai dar conta de fazer isso, não. Mas, cara, beleza, deixa ela lá e eu vou continuar aqui. Continuei ali no aplicativo, cara. E ela começou a jornada dela de emagrecimento. Isso aí. E aí, o que aconteceu? Comecei meu processo de emagrecimento ali, fui fazendo meus testes e tal, e, de fato, comecei a emagrecer. Emagreci 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos. Quando eu vi, em 3 meses, eu já tinha eliminado 10 quilos. E aí foi quando entra o ponto do digital. Aí eu queria que você contasse essa parte aí. Foi quando você me viu emagrecendo, e aí? Que você gosta de contar essa história em relação aos grupos lá. E aí é o seguinte, e eu tava naquela loucura do aplicativo, e eu lembro, gente, a situação tava ficando difícil de novo. Igual lá em 2012, eu perdi o emprego, a situação ficou difícil, ela tava ficando difícil de novo, porque eu tava empreendendo, o aplicativo ainda não pagava, nem se pagava, já tinha alguns clientes, mas não se pagava,
E nossa reserva estava acabando, e a gente com 2 crianças em casa, né? E eu comecei a ver um movimento da Nath muito no WhatsApp mesmo. E eu ali, velho, só ralando pra caralho. Um dia, o pai dela tava lá em casa, foi abril de 2017. Acho que foi dia 10, dia 16, alguma coisa assim. Voltar no histórico, a gente acha o dia certinho. O pai dela foi lá com a madraça dela, né? A gente recebeu ele lá e fomos fazer uma comida, né? Tomar uma cervejinha ali, dar uma relaxada. E, cara, a Natália não ficava com a gente. E eu lá com o pai dela, e ela não ficava com a gente, só andando de um lado pro outro com o celular. E eu olhei um dia assim e falei, cara, porra, senta aqui com a gente. Por que você tanto faz nesse celular aí? Nesse dia eu fiquei muito nervoso. Falei, cara, o que você faz nesse celular? Você tá de rolo, velho? Porque só pode estar, você tá com alguém aí. Pô, virei corno, né? Porque tô trabalhando pra caramba. E ela no celular o tempo inteiro, WhatsApp, pra lá e pra cá. Eu falei, isso é rolo, velho, isso é treta, eu tô tomando galha. Eu falei, cara, pô, seu pai aqui, a gente aqui, você aí e tal. Ela, não. Aí que ela foi me explicar. Ela falou, não, porque eu tô com um grupo aqui de algumas amigas, amiga de amigas. Sua irmã tava também? Umas 15 pessoas, véio, no grupo. Eu falei, mas que porra de grupo que é esse? O que vocês estão combinando? É balada? Vocês vão pra festa? O que é? Falou, não, eu tô ajudando, eu tô dando dica aqui, porque o pessoal tá me vendo emagrecer. Ela já tava postando coisas de emagrecimento, de antes e depois. É o dia a dia, né? O dia ela já tava postando, sem nem saber o que ela tá fazendo. Ela tava postando as conquistas dela no Instagram. Era no Instagram mesmo, Facebook, Instagram, né? nessa época já tinha Instagram. E aí, eu tinha tido contato com o Érico Rocha lá em 2013 para poder atrair mais pessoas para o armazém. E nessa época, 2017, eu estava estudando sobre marketing digital com muito mais intenção, porque eu precisava fazer o aplicativo acontecer, que não dependesse só de eu e Bruno ficar batendo em porta de empresa pedindo hora de diretor para poder fazer a apresentação de projeto disruptivo. Eu precisava criar uma estratégia de comunicação na internet para poder conseguir mais clientes. Então, eu já estava estudando aquilo. Já tinha ouvido de lançamento, já estava lendo sobre lançamento, mas eu via que não se encaixava para o meu modelo de negócio de aplicativo. Mas eu já sabia que existia lançamento. Eu já estava vendo o formato como as pessoas usavam. Eu já tinha tido contato com os primeiros lançamentos. Gabriel Goff foi um cara que também, foi um outro ponto, foi um outro marco na minha trajetória, né, que eu consumia demais o Gabriel Goff, o formato de lançamento interno que ele usava. Já estava entendendo aquele mundo, mas nunca tinha aplicado. Quando eu vi aquele grupo, com aquelas mulheres lá, loucas, Natália passando dica de alimentação, passando treinos, e nego falando lá, que já estava as mulheres falando que já estavam emagrecendo 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Dica de mentalidade Dica também. de mentalidade. Eu falei, mano, tem um negócio aqui, bem debaixo do meu nariz. Cara, daquele dia, eu fiz de tudo pro meu sogro ir embora rápido. Nós aceleramos ali, ele foi embora. E aquele dia eu sentei, eu virei a madrugada, eu construí a primeira página para falar do produto de emagrecimento. Falei com ela, cara, existe um negócio, confia em mim. Nós vamos lançar esse trem. Nós vamos criar um curso aí. Ela, como é que é? Não sei o que não, pelo amor de Deus, mas é que eu não sou coach, eu não sou coach, eu não sou nutricionista. Falei, esquece tudo isso. Só vai compartilhar Você só vai compartilhar o que você está fazendo, tá dando certo. E nós vamos nessa parada. Eu criei a primeira página de madrugada nesse dia de emagrecimento dela. E aí nós começamos a jornada, de fato, no digital com esse produto. E aí, pra ele que duvidou, eu consegui emagrecer 22... Pode julgar na minha cara. Pode julgar, eu aceito. Pode julgar na minha cara. Eu consegui emagrecer 22 quilos em 6 meses. 6 meses. E aí surgiu o coaching de emagrecimento, né? Que foi, de fato, o nosso primeiro contato com o mundo digital, né? De abrir turmas, de lançamentos. E aí a gente veio... E mais e para quem você trouxe a questão, né? Você que vem pro digital hoje, né? Atraído pelas promessas de dígitos milagrosos, acreditando que vai ficar rico da noite pro dia ou em alguns meses. Pode até acontecer, mas não é bem assim a maioria das histórias que a gente conhece. É fruto de muito trabalho e muito esforço. Pegando um gancho do que você falou, né? Tem mais uma reviravolta aqui. Nosso dinheiro acabou. Nesse meio termo. É verdade. Nosso dinheiro acabou. A reserva que a gente tinha para ficar 12 meses, ela acabou com 10 meses. Tudo isso aconteceu num período de 10 meses. Acabou o dinheiro. E eu tive que voltar para o mercado de trabalho. Sabe por quê? Faltou comida dentro da casa. A Luísa pediu um dia pãozinho, bisnaguinha, Seven Boys, a gente não tinha dinheiro para poder comprar. Natália foi comprar fralda pro Pedro contando moeda. Se faltasse 10 centavos, ela não conseguia trazer a fralda. Acabou o dinheiro. E aí, qual que foi o ponto de inflexão de novo? E aí? Tem mais um outro negócio promissor, que é o negócio de emagrecimento, que já estava fazendo as primeiras vendas, mas que não pagava a conta. E aí, eu pedi um dinheiro emprestado pro meu sogro, na época foram 5 mil reais. 4 mil. 4 mil, para poder, cara, emergencial, para pôr comida dentro da minha casa, né? E a gente acreditava tanto que as coisas iam virar, que a gente não percebeu que o dinheiro estava acabando, e ele acabou assim, de repente, né? Sim. Eu tive que voltar pro mercado, graças a Deus pelo meu currículo, graças a Deus pelo meu network, pelo meu currículo.
Um amigo me colocou num processo seletivo, eu fui lá, cara, e engoli todo mundo que estava nesse processo seletivo. Disputei com umas 10 pessoas, era um cargo já alto também, eu voltei bem. Graças Não a tão Deus. bem igual eu saí da CIT. Quando eu fui para a CIT, eu fui demitido da W3, eu fui para a CIT, eu fui demitido e fui para um emprego muito melhor, inclusive salarialmente. Mas nessa vez, quando eu não voltei no topo, mas eu voltei acima da média, num cargo de liderança e tudo. E voltei, assim, muito rápido. O Cauê, cara, outro cara foda, me pôs nesse processo seletivo, falou, só vai. Eu falei, cara, eu preciso desse emprego. Eu lambi 10 pessoas, velho. Fiz todas as provas, tudo. O cara falou assim, bicho, você pode começar amanhã. Aí eu falei, cara, amanhã não dá, porque, cara, eu também não falei pro cara que eu tava desempregado, né? Eu já era macaco velho. Porque, cara, se você tá desempregado, meu amigo, a sua oferta e a sua condição vai ser a pior possível. Cara, eu entrei como se eu estivesse trabalhando em algum lugar e eu tava cogitando a possibilidade de sair. E ali eu fiz uma boa negociação, né? Que me trouxe condição de cuidar da minha família de novo. Voltei pro mercado. Mas não abandonamos o projeto de emagrecimento. Então, de novo, eu entrei numa jornada dupla. Tinha que dar resultado numa empresa nova, voltando de 1 ano praticamente fora do mercado, trabalhando por conta própria. Tive que ali, cara, correr atrás de alguns conhecimentos que estavam em voga, né? Porque tecnologia, tudo muda muito rápido, é tudo muito novo, tudo evolui muito rápido, né? Mas a bagagem que você tem, meu amigo, ninguém te tira, a experiência que eu tinha, ninguém me tira, né? Então, eu cheguei muito rápido também e consegui entregar resultado. E dali já mudei de emprego com 3 meses. Cara, recebi uma proposta de um outro emprego excelente. Aí já era o dobro do que eu estava ganhando. Porque eu estava numa empresa boa de destaque, né? Voltei e tocando o projeto de emagrecimento em paralelo. Aí isso durou 2 anos. Fiquei mais 2 anos, 2 anos no mercado. De novo, de tecnologia, que já era algo que eu não queria mais para minha vida. Mas não queria de precisou, jeito né, nenhum, mas eu precisava. Porque eu precisava pôr comida na mesa, precisava pôr dinheiro dentro de casa. Então, fiquei 2 anos. De novo, cara, eu lembro que desses 2 anos, gente, de toda a minha carreira de 21 anos na TI, esses foram os 2 piores anos da minha vida, porque todo dia que eu levantava para trabalhar era um martírio. Era como se eu estivesse indo para a câmara de gás. Era como se eu estivesse indo para a guilhotina, para ser enforcado. Era doloroso, mas, cara, o que eu tinha para fazer? Não tinha escolha. Não tinha berço de ouro. Eu tinha que trabalhar, cara. Eu tinha que pôr dinheiro dentro de casa. Então, eu peguei e fui muito persistente e resiliente nesses 2 anos, mas não deixamos mais de trabalhar no projeto de emagrecimento. E as turmas só foram crescendo, né, Nath? Só foram crescendo. Aí depois eu acabei fazendo uma formação em coaching com o Jerônimo Temel. Na época o Jerônimo ainda dava as turmas presenciais, não sei se hoje, eu acredito que não. A gente foi para um hotel fazenda, fiz 7 dias nessa formação de coaching lá. E aí, nesse período do emagrecimento, a gente viu uma necessidade de conhecer um pouco mais do digital, né? E aí o Gustavo acabou recebendo uma herança. E aí, nesse período, esse dinheiro veio. Na época, deu 30 mil reais para nós, 30 para a irmã do Gustavo e 60 para o pai dele. O advogado acho que ganhou mais do que mais minha do irmã. que todo mundo, é. Ele já estava 30 anos. 30 anos, na causa exatamente. É o filho do advogado. E aí, nessa época, esse dinheiro, né, ele veio muito bem-vindo e a gente optou por investir esse dinheiro numa mentoria.